Então, boa tarde a todos. O meu nome é Doroteia Silva, sou interna da especialidade de cardiologia no Hospital de Santa Maria e venho então apresentar um caso de síndrome coronária aguda. O caso clínico diz respeito a um doente de sexo masculino, 35 anos de idade, caucasiano, comerciante e que é natural de Santiago de Cacém. O doente apresentava como antecedentes pessoais de relevo hábitos tabágicos quantificados em 15 unidades massa ano e dislipidemia não medicada. A história familiar era irrelevante. 4 horas antes da admissão no seu hospital, iniciou um quadro de dor precordial intensa, tipo aperto, sem radiação, que surgiu em repouso e acompanhada de sintomas vegetativos e por este motivo recorre ao Hospital Litoral Alentejano, que era o seu hospital da área de residência. Negou na admissão clínica sugestiva de síndrome gripal recente, assim como consumo de tóxicos. O ECG na admissão era este, era evidente um supra-DST ligeiro em D1 e D2, assim como de V4 a V6. Analiticamente havia uma discretíssima leucocitose, uma PCR baixa e com parâmetros de necrose miocárdica elevadas, nomeadamente uma troponina I de 28,8, tendo sido a pesquisa de cocaína, opiáceos e canabinoides na urina negativa. Assim, com a hipótese de infarto agudo do miocárdio com supradescendimento de segmento ST, o doente iniciou nitratos endovenosos, foi feita dupla antiagregação, anticoagulação e fibrinólise com tenecteplase, tendo ocorrido alívio total da dor e regressão completa do supradescendimento do segmento ST. Como podemos ver no ECG pós-trombólise, a regressão completa do supradescendimento do segmento ST. Esteve bem, esteve em observação, até que 6 horas após realização de trombólise, verifica-se recorrência da dor precordial de características semelhantes às prévias. O ECG na recorrência da dor voltava a mostrar supra-DST nas mesmas derivações prévias, D1, D2, V4 e V6, e neste momento é pedida a transferência para o Hospital de Santa Maria de forma a ser efetuada a angioplastia de recurso. Na admissão no nosso serviço de urgência, 2 horas após recorrência da dor, sob terapêutica endovenosa com nitratos, o doente encontrava-se praticamente assintomático, estável sob o ponto de vista hemodinâmico, normocárdico, apirético, apneico, tons rítmicos sem sopros na auscultação cardíaca, a auscultação pulmonar não apresentava estase, o abdômen não tinha alterações, membros inferiores sem edemas e os pulsos periféricos eram rítmicos, síncronos e simétricos. Este é o ecocardiograma realizado no serviço de urgência. O ventrículo esquerdo não estava dilatado, assim como a raiz da aorta também não estava dilatada. Havia alteração segmentar nítida a nível da parede septal, que se estendia para a parede anterior e lateral à medida que avançávamos para os planos mais apicais. A fração de ejeção foi quantificada em 43% pelo método Simpson biplano e as estruturas valvulares eram morfologicamente e funcionalmente normais. Foi então levado de urgência para o laboratório de hemodinâmica e foram objetivadas artérias coronárias, nomeadamente a descendente anterior e a circunflexa, normais, ainda que se constatasse a existência de fluxo lento a nível da descendente anterior e da coronária circunflexa, como se consegue objetivar. A coronária direita era também ela normal e era a artéria dominante. E foi isso que estava exatamente escrito no relatório: artérias coronárias sem lesões, fluxo lento na artéria descendente anterior e na artéria circunflexa. A ventriculografia corroborava os achados da eco com alterações segmentares nítidas, mesoapicais, tanto na parede anterolateral como na parede inferior diafragmática. Foi transferido assim para a nossa unidade e chegou à unidade assintomática e permaneceu assintomático nas primeiras 6 horas, até que se verificou nova recorrência da dor precordial de características semelhantes às prévias. E, portanto, neste momento é repetido o ECG e no ECG havia novamente supra-DST em D1, em D2, em AVL e maior o supra-DST de V2 a V6. E é decidido recateterizar o doente e o doente vai então ao laboratório de hemodinâmica e o resultado é muito sobreponível ao prévio: artérias coronárias sem lesões, fluxo lento na artéria descendente anterior e na artéria circunflexa,
não tendo sido objetivado vasoespasmo. Também não foram efetuados testes provocativos de vasoespasmo pelo risco inerente à técnica. O ECG pós-coronariografia, e o doente neste momento já não tinha dor, estava com terapêutica com nitratos, mostrava novamente regressão do segmento DST. Ou seja, perante isto estávamos com um doente que apresentava dor precordial abrupta, recorrente, em repouso e que cedia aos nitratos. Esta dor era acompanhada de elevação transitória do superdeslizamento do segmento ST em diferentes localizações. Haviam biomarcadores de necrose miocárdica positivos e as coronárias epicárdicas eram normais. Perante este conjunto de dados clínicos, colocámos a hipótese de estarmos perante a ocorrência de episódios repetidos de vasoespasmo coronário e porquê é que o doente teria então vasoespasmo coronário. Foi aqui que colocámos a hipótese de estarmos perante uma miocardite aguda subjacente. E foi este o fundamento. Não sei o que aconteceu. Pode ser que volte a funcionar. Muito bem. Não era para mostrar, mas pronto. É verdade. Bom, eu acho que é a ressonância, a imagem de ressonância que está a trocar isto. Pois é, se calhar é o melhor, não é? Deixa-me só tentar aqui mais uma vez. Muito bem. Ok. Portanto, com a hipótese diagnóstica de miocardite aguda, pedimos a ressonância magnética. A ressonância magnética, efetuada pela professora Ana, documentava as alterações segmentares mesoapicais, tanto a nível da parede anterolateral como septal, com função sistólica do ventrículo esquerdo moderadamente comprometida, quantificada em 43% por este método. Em T2 havia aumento de sinal na parede anterior e lateral, que se estendia às outras paredes à medida que avançávamos para os planos mais apicais. A utilização de gadolínio permitiu-nos objetivar realce tardio mesoparietal a nível da parede septal e subepicárdico ao nível da parede anterior, lateral, posterior e inferior. Era exatamente isto que estava descrito no relatório e que concluía que o estudo de ressonância era fortemente sugestivo de miocardite aguda. A biópsia endomiocárdica, realizada ao 12º dia de internamento, mostrava um miocárdio com moderada fibrose intersticial, com infiltrado inflamatório intersticial por pequenos raros linfócitos CD3+, alterações degenerativas ligeiras de alguns dos miócitos, na ausência de células gigantes e de eosinófilos no infiltrado, assim como de granulomas ou micro-organismos e, portanto, era compatível com uma miocardite linfocitária inespecífica. O estudo etiológico da miocardite incluiu serologias virais e o estudo completo da autoimunidade, que foi negativo. O doente esteve sob ibuprofeno para terapêutica analgésica da dor e nifedipina de longa ação e incluiu ainda a terapêutica antirremodelagem ventricular esquerda. Esteve assintomático, sem recorrência de ânguor a partir do 2º dia de internamento e evoluiu em classe funcional da New York Association 2. Analiticamente, houve um perfil de decréscimo progressivo dos biomarcadores de necrose miocárdica desde a admissão, com normalização da CKPMB ao 5º dia e da troponina I ao 13º dia de internamento. O ECG evoluiu com a perda de amplitude da onda R de V2 a D6, assim como com inversão da onda T em D1 AVL e de V2 a D6. Teve alta ao 15º dia de treinamento, em classe funcional 2, medicado com bisoprolol e ramipril em doses baixas para terapêutica antirremodelagem e ainda com civastatina 20 mg dia.
Na consulta de follow-up dos 6 meses, o doente apresentava-se praticamente assintomático, não tinha existido recorrência de ângulo, estava em classe funcional 1 e o relatório do ecocardiograma mostrava que a fração de ejeção era de 50%, portanto com uma discreta melhoria relativamente à data da alta. Aos 6 meses, a ressonância magnética mostrou um compromisso moderado da função sistólica do VE, portanto discretamente melhor à inicial, com uma fração de ejeção de 48%, com um aumento sinal apenas nos segmentos medianos das paredes anterior e lateral e com menor extensão da área de realce tardio nas paredes lateral, inferior e posterior. Conclusão, a dor precordial abrupta, associada à elevação transitória do segmento ST em diferentes localizações, esteve com grande probabilidade associada à ocorrência de espasmo coronário transitório, ainda que tal não tivesse sido demonstrado angiograficamente. A ressonância magnética cardíaca teve nesta situação um papel decisivo no diagnóstico de miocardite aguda, nomeadamente no diagnóstico diferencial com infarto agudo do miocárdio. Recordo muito rapidamente que a associação entre vasoespasmo o tempo coronário... está a ser ultrapassado. É só um segundo. A associação entre vasoespasmo coronário e miocardite aguda é rara. Ela foi pela primeira vez descrita em 1988, mas com demonstração geográfica. O primeiro caso foi descrito em 1991. Segundo Ferguson, a primeira pessoa que descreveu o vasoespasmo resulta de substâncias vasoativas como o tromboxana 2 libertado por agregados plaquetários que se formam como consequência da arterite coronária. Outros autores advogam a hiperreatividade das células musculares lisas na presença de inflamação miocárdica e, finalmente, a teoria mais recente pensa que, ou defende que o vasoespasmo decorre da disfunção endotelial que resulta na redução da biodisponibilidade do NO e do aumento do stress oxidativo inflamatório. E é tudo.